pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Eu sou a Mari, eu estou fazendo o intercâmbio Talento Global pela segunda vez aqui na Hungria. E nesse vídeo eu vou te contar como que foi a minha entrevista para a Tata Consultancy Services, que ela aí é mais conhecida como TCS ou simplesmente Tata, né? Para uma vaga aqui em Budapeste mesmo, na Hungria. Foi essa vaga que eu apliquei. Lembrando aí que a Tata, às vezes, né, lá na plataforma da ESEC aparece umas vagas na Índia também. E eu conheço algumas pessoas que tiveram uma experiência maravilhosa na Índia. Então, se você anda pensando aí em fugir um pouco do ciclo aqui, né, de Europa, ir para um país, né, onde não é muito visado, a Índia pode abrir portas, hein? Ainda mais pela TCS. Mas agora falando da empresa, né, pra quem não conhece, ela faz parte do grupo Tata, que é uma holding indiana que possui aí várias empresas e a TCS é uma delas. Então, falando aí sobre a TCS, ela é uma multinacional que presta serviços de consultoria, finanças e TI para outras empresas. Então, se você tá aí com uma entrevista agendada para a TCS, eu recomendo que você pesquise bastante sobre a empresa para você aprender um pouquinho aí mais sobre ela, beleza? Eu participei de 2 processos pela TCS. Um foi para uma vaga de HR Generalist. Para mim é super difícil falar essa palavra, então foi uma vaga de HR Generalist. E a outra foi para Spanish Service Desk Analyst. Ou seja, uma é para RH e a outra é para ser Service Desk de espanhol. Agora falando sobre o processo, né? O processo da TCS em si, ele vai consistir em 3 entrevistas. Então começa com uma entrevista técnica, depois uma entrevista com RH e a entrevista final com o gerente. Né? Todos os processos da TCS são assim e eu posso te afirmar porque eu participei de 2 processos diferentes. Então agora a gente vai falar sobre cada um dessas entrevistas que eu fiz, tá? Então eu vou começar pela entrevista técnica. A entrevista técnica, ela basicamente vai fazer a conexão das suas experiências com o que a vaga pede, né? O entrevistador, ele vai querer saber exemplos sobre as suas experiências anteriores, de coisas que você fez, que se conectam com a vaga que você aplicou, beleza? Então, na vaga de RH, como eu já tinha experiência, né, em RH, afinal eu trabalhei aqui na Hungria em RH por 1 ano e meio, foram muitas perguntas do meu dia a dia mesmo, né, para dar exemplos de situações de RH. Já nessa vaga de Service Desk, me explicaram sobre a vaga em si e colocaram o áudio de uma ligação de Service Desk em inglês. E eu tive que analisar essa ligação, né? Então eu tive que escutar e encontrar coisas que eu gostei e não gostei na ligação e o que eu poderia fazer ali de diferente. Então, pra mim, foi um exercício assim que eu nunca tinha feito e que eu tive que pensar bem fora da caixa, sabe? Eu tive que pensar fora da minha bolha, ainda mais eu que nunca trabalhei com TI. Foram perguntas assim muito específicas, afinal a ligação, ela analisava muito a situação que estava acontecendo ali entre a pessoa que fez a ligação e o atendente, onde essa pessoa tinha um problema de conexão na internet e como que eu poderia ajudar, porque para essa pessoa ela já tentou fazer de tudo, né, na ideia, mas ela não tinha tentado tudo. E aí eu tive que analisar essa situação, coisas que eu faria, né? Se eu tivesse no lugar dessa pessoa, que nem eu mexeria no modem, sei lá, desligaria e ligaria o modem, verificaria o celular se está com internet ou não. Então era bem para pensar fora da caixa nessa entrevista técnica. Agora falando da entrevista com a RH, essa entrevista é basicamente para saber quais são as suas motivações e também para você dar exemplos de situações voltadas para resultados e atendimento ao cliente, como que você trabalha com o time. Só que você tem que tomar muito cuidado
para não cair em respostas genéricas, sabe? Então, por isso eu recomendo que vocês aprendam e estudem sobre a técnica STAR para entrevistas, voltada para entrevistas, né? Esse STAR é basicamente situation, né? A situação, task, action and results. Então você vai pegar a situação, né, qual que é a situação que você tem, né, relacionada à vaga, qual que era a sua tarefa nessa situação, qual ação você tomou em relação a essa situação e os resultados que você teve, né, sobre as tarefas e a ação que você tomou, quais foram os resultados. Então, a forma ótima para você responder perguntas situacionais baseadas aí nessa técnica. Então, tanto a minha entrevista para RH como para Service Desk, elas foram bem parecidas quando eu tive essa entrevista com o RH da TCS. Falando sobre a entrevista final, que é a entrevista decisiva aí para saber se você será contratada ou não, é a entrevista com o gerente, né, gente? E nessa entrevista é mais sobre se você se encaixa na cultura da empresa, porque quando se trata de multinacionais, ainda mais no exterior, você vai trabalhar muito com pessoas de outros países que têm uma cultura completamente diferente aí da sua, e dependendo do projeto que você pegar, especialmente na TCS, que é uma empresa multinacional que é multicultural também, você vai falar com pessoas aí de vários países, né? Desde Índia, que é onde a empresa está, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, Espanha, tudo vai depender do projeto que você pegar. E isso pode ser um grande benefício para você ou pode ser um problema, entendeu? Então tudo vai depender do seu perfil. E nessa entrevista é importante deixar claro o porquê que você quer trabalhar ali, o porquê que você gosta dessa posição. Você tem que se vender, entendeu, meu caro? Quais são os seus planos de carreira? Quais são os seus planos de longo prazo? Né, se é ficar ali na empresa, o que de acha que você quer fazer, quais são os seus planos de longo prazo, e a chance realmente de você mostrar o porquê que você quer tanto essa vaga. O que acontece comigo é que eu acabei não fazendo a entrevista, né, pra vaga que eu tinha aplicado de RH com o gerente, porque infelizmente a vaga foi congelada. Então, não foi que eu não passei ou que eu neguei, a vaga foi simplesmente congelada. Eu fiquei muito triste porque era uma vaga em RH e eu queria continuar em RH, mas eu fiz a entrevista com o gerente para a vaga de Service Desk. E aí eu vou contar para vocês, né? As entrevistas, elas normalmente são em inglês, mas a minha especial, ela foi em espanhol do início ao fim. Aqui tu hablas espanhol. Porque era uma vaga de espanhol. Então o gerente ele resolveu fazer a entrevista em espanhol comigo. Então, deixa a dica aí para se você estiver aplicando para uma vaga que exige uma segunda língua além do inglês, para que você esteja preparada para tudo, beleza? Eu não esperava que eu fosse fazer uma entrevista em espanhol e eu tive que fazer uma entrevista em espanhol. No fim, né, eu acabei passando nessa vaga de Service Desk na TCS, mas eu resolvi escolher outra vaga porque eu conversando com o gerente mesmo e também durante a entrevista técnica, lembrem-se de que não é só a pessoa que está te entrevistando que deve fazer perguntas. Você pode e deve fazer perguntas também, né? Afinal, você precisa entrevistar. Você vai estar ali trabalhando com aquelas pessoas durante um bom período, né? Afinal, é no trabalho que a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então, você tem que entrevistar também o seu gerente, o team leader, quem quer que estiver te entrevistando. Você tem que fazer perguntas e existem perguntas-chave que você pode fazer em qualquer entrevista, né? Não importa aí qual seja a área, são perguntas que são bem interessantes de se fazer para você entender como que vai ser um pouco do seu dia a dia e da sua vida na empresa. Então, perguntem também, né? Quanto mais perguntas você faz, mais você demonstra que está interessado nessa posição. Então, voltando, né? Eu fiz algumas perguntas e tanto o gerente como o team leader da entrevista técnica, eles me disseram que eu ia ter mais contato com o inglês do que com o espanhol, que apesar deles terem testado o meu espanhol, o meu contato seria muito mais com o inglês. Então, como eu tenho uma rede de contatos aqui, né, na Hungria, afinal quase 2 anos morando aqui, eu investiguei mais sobre a vaga e o time, e eu cheguei na conclusão de que não era algo que eu gostaria de fazer, que eu estaria mais indo pelo espanhol mesmo, e no fim eu nem ia utilizar tanto, porque
porque eles testaram meu espanhol. Além disso, eu tive um teste de espanhol antes, esqueci de contar pra vocês, mas antes de fazer a entrevista técnica, uma pessoa da TCS, fala espanhol como língua nativa, me ligou para testar o meu espanhol. E aí eu passei nesse primeiro teste. Tinha esquecido disso, gente, mas enfim, eu fiz esse primeiro teste e tive que fazer uma entrevista 100% espanhol, que foi a entrevista final, e eu fiquei um pouco frustrada assim, que eles testaram tanto o meu espanhol pra no final eu nem utilizar tanto, então eu resolvi não aceitar essa posição por conta disso, porque não ia ter benefício nenhum pra mim. Então, né, seria muito esforço, afinal essa vaga de Service Desk, ela meio que trabalha com turnos, você não tem uma rotina certa, sabe? Porque você vai trabalhar com turnos, às vezes você vai trabalhar de final de semana, e eu nem ia usar o espanhol, então pra mim não fazia tanto sentido continuar e aceitar essa vaga, por isso que eu neguei. E esse foi o meu processo de entrevista pela TCS, então se você tem alguma dúvida sobre o meu processo ou sobre a minha entrevista em si, deixa aqui embaixo nos comentários. E se esse vídeo te ajudou aí de alguma forma, deixa o like para que ele impacte e chegue a mais pessoas. Afinal, não tem tanto conteúdo aqui sobre o talento global pela IESEC, ainda mais essa parte de entrevistas, né? Eu nunca vi, pelo menos, né? Eu não tive isso. E também, se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica aqui no botão de inscrição aqui embaixo, beleza? É de graça, não custa nada e você me ajuda muito. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo enorme e tchau!